Olá, hoje vamos para mais uma aulinha, né, de psicanálise. E hoje eu quero falar com vocês sobre um texto do Freud que se chama Os Caminhos do Sintoma. E lá ele traz uma questão que eu acho bem interessante, né, que ele vai falar se existe uma possibilidade da gente, de alguma forma, prevenir a neurose, né? E ele vai até falar de uma... Será que seria possível, né, uma profilaxia? Pois bem, o que o Freud está debatendo nesse texto, né, como o próprio título já diz, ele está falando como que o sintoma se forma, né, qual é a característica do sintoma, qual é o trajeto que o sintoma realiza, né, e aí quando ele vai abordando esses assuntos, ele toca nesse termo, né, que é a tal da profilaxia. Pois bem, o Freud vai dizer que não existe, né, um trabalho de prevenção da neurose e que fazer uma profilaxia na vida sexual da criança também não garantiria que ela não teria traumas, né, sexuais, para, diríamos assim, que ela não se tornasse uma neurótica, né? O Freud vai dizer que a gente não consegue fazer essa profilaxia porque a sexualidade é inerente ao sujeito. Lembrando, claro, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, sexualidade para psicanálise não é o ato sexual em si, né? A gente está falando de prazer, de amor, né? De um autoerotismo. Então, o Freud vai dizer que, na verdade, se a gente evitar que as crianças entrem em contato com a própria sexualidade, né, com a própria sexualidade no sentido autoerótica e também de observar a sexualidade, né, perceber que a sexualidade existe, isso, na verdade, trariam consequências piores, né, que seriam essa criança não ter experimentado, né, não ter tido, né, uma formação, né, uma informação sobre essa sexualidade e aí trazer para ela até de repente um interesse maior, né, porque tudo que é proibido a gente sabe que acaba sendo mais desejado, né, e aí traria até uma consequência, diríamos, pior para a criança, né. Eu achei interessante trazer esse tema, né, que está lá no texto do Freud, O Caminho dos Sintomas, porque há um tempo atrás, né, houve uma discussão sobre essa questão de falar de sexualidade nas escolas, né, e aí a gente tinha um grupo de pessoas que achava que tinha mesmo que falar, e nós tínhamos um grupo de pessoas que dizia que não, né, que não tinha que falar sobre esse tema na escola. E aí o Freud, nesse texto, né, que é um texto até... diríamos né, eu não me lembro exatamente aqui o ano, né, mas um texto lá de 1900 e alguma coisa, falando, né, já falando da importância, né, da gente conversar com as nossas crianças sobre a sexualidade, né, e de perceber que elas podem sim exercer a sua sexualidade livre, né? Claro que a sexualidade infantil não é uma sexualidade objetal, volto a dizer que a gente não está falando de ato sexual, mas é uma sexualidade sim que acontece ali no próprio complexo de Édipo, no descobrimento do próprio corpo, né? Então, o Freud vai dizer que realizar uma profilaxia sexual não garantiria, né, não prevenir, não teria uma prevenção para a gente não ter um sujeito neurótico. Na verdade, para a psicanálise, não haveriam, na verdade, sujeitos normais, né? Que a gente sempre pensa em 3 possibilidades diagnósticas, que são a neurose, a psicose e a perversão. Então, não haveria para a psicanálise sujeitos normais. Bom, espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje e, como sempre, eu peço para vocês aí deixarem um comentário de vocês, o que vocês estão achando dos vídeos e deixando também a sua sugestão, o que você gostaria de ouvir por aqui. E lembrando que toda quinta, às 18 horas, videozinho novo de psicanálise aqui para vocês. Um abraço e até a próxima.